No nosso plantão médico de hoje, a gente vai falar sobre gota. Ela é uma doença inflamatória que atinge as articulações. É caracterizada quando há elevação da taxa de ácido úrico no sangue. É importante saber que nem todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido úrico elevada serão portadoras de gota. 20% desenvolvem a doença. A maioria dos portadores de gota são homens adultos. Sobre esse tema, a gente conversa agora com a doutora Andréa Meirelles, reumatologista. Doutora, seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui sempre, Biane. Obrigada, doutora, o prazer é nosso. Eu falei um pouquinho ali do que é, mas o que é a gota, doutora? A gota, ela é caracterizada por esse aumento do ácido úrico, que é uma substância importante que a gente tem no corpo. Então é importante lembrar que o ácido úrico ele não é sempre nocivo. É só quando ele ultrapassa essa taxa de 5 miligramas mais ou menos por ml. Então é sempre importante fazer o controle. Então quando esse ácido úrico ele fica em excesso no organismo, ele pode se depositar em locais importantes, como os rins, por exemplo, embaixo da pele e principalmente nas articulações. E quando ele vai para as articulações, ele funciona como um cristal, como um sal grosso, e ele faz um processo irritativo muito intenso ali naquela articulação. Doutora, desculpa a ignorância, mas eu já ouvi algumas vezes, quando a gente tem algumas coisas no pé, as pessoas falam assim, esse tipo esfareladinho é ácido úrico. E tem a ver, doutora, ou não? Na realidade, isso é meio crendice. Isso não procede. O ácido úrico no pé, a característica dele é aquela lesão no dedão, né, que é um dos sinais mais marcantes da gota. Mas essa descamação geralmente é um outro processo que a gente chama de desidrose. É que muitas vezes eles acreditam que o paciente que tem gota, às vezes ele tem um certo excesso de bebida alcoólica e que isso também contribuiria para uma alteração da vitamina B que dá essa descamação, entendeu? Então é essa relação que existe, mas não é diretamente do ácido úrico. Olha que interessante isso. Doutora, e como que isso acontece? Como que a gente vai sentindo? Qual que é o sintoma? Então, a gota, ela é bem caracterizada por uma artrite de início muito agudo. Isso é o sinal que mais alerta o médico e o paciente nessa situação com suspeita de gota. Então, é aquele paciente que conta geralmente pra gente assim, nossa, doutora, eu fui dormir bem, não tinha nada, acordei de madrugada com uma dor lancinante no meu dedão do pé ou no meu tornozelo que eu mal conseguia encostar o lençol. A característica é bem essa mesmo. Então, é uma artrite muito aguda, é um sintoma muito súbito. E a articulação, ela fica, de fato, muito quente, muito vermelha e extremamente dolorida. É uma dor realmente muito intensa. Chega a inchar ou não? Incha bastante a articulação. Então, a grande maioria acontece no dedão do pé ou nas articulações que a gente diz de articulações de membros inferiores, né? Então, muito joelho, muito tornozelo. E uma característica bem importante, Biane, é que geralmente acontece de um lado só. Se dá num dedão, geralmente não dá no outro lado. É uma dor e uma articulação única. Nossa, e a inflamação é bem exuberante. E dói muito, doutora? Dói. Então, quando vocês encontrarem alguém dizendo que está com crise de gota, tenham paciência, porque a dor é realmente muito intensa. E dói por muito tempo, doutora? A crise, quanto tempo que ela pode durar uma crise, por exemplo? Isso, pelo menos isso é uma coisa que é benéfica na gota. A gota, ela tem uma característica de ser que a gente chama de autolimitada. Ela dura, em média, de 3 a 5 dias. É claro que aqueles pacientes que já sabem que tem gota, eles já percebem os sintomas, eles já avisam o médico e a gente tenta já introduzir o tratamento o quanto antes. E isso a gente consegue, muitas vezes, reduzir a crise para 2 dias, na maioria das vezes. Então, o que acontece é que, às vezes, muita gente tem e deixa, como vai passar, a pessoa acaba não procurando e pode piorar, né, doutora? Pode piorar, exatamente. O grande problema da gota é justamente esse processo crônico, né, que vai acontecendo e vai formando depósito, que é como dá no cotovelo, como dá, a gente está podendo ver ali na foto. Esse depósito de ácido úrico nessas articulações forma esse processo chamado tofo, que são vários cristais de ácido úrico juntinhos e que formam esse aumento de volume embaixo da pele, né? Então é importante cuidar porque este depósito que dá, por exemplo, na pele, ele também pode dar no rim e é o grande problema da gota. Claro que sentir dor é muito ruim, mas a grande evolução da gota é para a insuficiência renal, né? Então isso é um grande problema. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Doutora, a gente sabe que comer alguns alimentos, né, frutos do mar,
comer muita carne, tomar cerveja, por exemplo, prejudica demais. Mas qual que é o elemento dentro desses alimentos iguais, assim, que faz com que a gota aconteça ou que prejudique mais ainda? Então, boa pergunta. Mas, na realidade, é a proteína, né? No caso, é a proteína animal que tem na carne vermelha e que tem nos frutos do mar. O grande problema é que indivíduos que têm gota, eles não têm uma enzima importante que transforma esse ácido úrico numa forma mais fácil de ser eliminada pelo rim. Então, na realidade, é a proteína animal presente neste tipo de substância química que é o ácido úrico, né? Então, essa semelhança é realmente... Então, os pacientes que têm gota devem evitar alimentos que contenham proteína animal. E há uma semelhança também numa substância do álcool, né, que é o aldeído, que também aumenta o ácido úrico. Então, aí é a grande importância da dieta. Da dieta. E existe uma possibilidade de ter um tratamento, doutora, de deixar isso, eu tô tratando a gota e dificilmente terei crises ou não? Sim, então esse é um tratamento que a gente sempre fala, né? Existe a parte do médico e existe a parte do paciente, né? Então, a gota, ela é uma doença que depende muito do controle alimentar, né? Então, esses alimentos citados, como frutos do mar, miúdos, carne vermelha, bebida alcoólica, principalmente a cerveja e alguns destilados, eles devem ser evitados, principalmente porque ele desencadeia a gota. Associado a isso, com a alimentação, a gente faz um tratamento medicamentoso. Nós temos tratamentos bastante eficazes e que faz com que o nosso organismo consiga eliminar mais esse ácido úrico pela urina, né? De maneira que ele não se acumule no sangue, que esse é o grande problema. E aí, com a alimentação, doutor, existem outras formas de prevenção também ou não? Basicamente são esses alimentos. A gente sabe que assim, o feijão, lentilha, ervilha, também tem quantidades de ácido úrico, mas não tão exuberantes como tem nesses outros alimentos, né? E sempre lembrar que a ingestão de água, quanto mais água, melhor, né? Porque o ácido úrico é como se ele fosse uma areia. Então, se ele está bem diluído na água, ele não se agrega. Se ele não se junta, ele não forma cálculo, ele não forma os cristalzinhos ali dentro da articulação. Então, é muito importante aumentar muito a ingesta de água. Então, quando a gente fala em muito, é de 2 a 3 litros mesmo nos pacientes que têm crises de gota. E existe algum exame, doutora, que prova que você tem ou não? Ou só pelo sintoma já é possível identificar? O sintoma, ele é muito claro, né? Então, assim, é aquele perfil de paciente, geralmente é homem, como vocês já citaram, né? Dessa vez as mulheres não são as privilegiadas. Ufa. Então, são os homens, assim, homens jovens, e que contam pra gente que desenvolveram uma crise súbita. Mas existem algumas particularidades que às vezes assim, o paciente refere que teve um trauma. Ele falou, olha, nossa, eu bati o meu pé com força, o meu dedão com força. Então, o trauma local, ele também pode ser um desencadeador da crise. Então, o quadro clínico é muito sugestivo. Mas a gente tem, sim, exames de sangue, que a gente detecta o aumento do ácido úrico, mas o sinal maior é quando a gente tem algum paciente que porventura tem algum inchaço na articulação e que o médico consegue aspirar o líquido da articulação e aí o laboratório consegue detectar direitinho a presença do cristal. Nossa, e é genético? Também pode ser genético, doutora? Sim, tem esse componente genético, porque existe uma deficiência de uma enzima no organismo, né, que faz esse aumento dessa metabolização do ácido úrico. Então, essa deficiência enzimática, ela realmente pode ser de característica familiar, genética, entre pessoas, né, da mesma família. Uhum. Tem uma perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para a doutora. Rose São Bernardo do Campo. Boa tarde, meu pai tem ácido úrico e sofre muito com as dores. Ele não pode tomar muitos medicamentos, porque tem um rim só, em função de pedra nos rins. Existe alguma coisa que podemos fazer para ajudar? Obrigado, Rose. Então, isso é uma coisa bastante importante. Ali, talvez, né, não sabíamos a história prévia, mas talvez essa pedra no rim já seja por conta
do ácido úrico. Aí, realmente, o que a gente faz nesses casos? Como o paciente na crise não pode tomar anti-inflamatório, no caso este paciente, por conta de ter um rim só, então a gente tem que tentar usar medicamentos que não sejam de ação renal, tá? E existem medicamentos para crise, sim, que possam ser utilizados em pacientes que têm um rim só. É claro que a gente faz um ajuste nessa dose, né? Para doses menos tóxicas para o rim, né? E dar preferência a mais analgésicos. Mas neste caso especificamente, é um paciente que requer uma dieta muito restrita para evitar a crise. E os pacientes começam a reconhecer, Biane, qual é o alimento que ele tem crise. Que ele tem crise, sabe, né? Doutora, eu como camarão, eu tenho crise. Eu como churrasco, eu tenho crise. Então, não é que a gente não pode nunca mais, né? Mas a moderação, nesse caso, é bastante importante. Até porque a dor é muito grande, né? É. Incomoda demais. É. E você pode, de repente, ter até um problema renal mesmo, muito mais sério. E aí você vai ter 2 problemas. Exatamente, 2 problemas. Porque continua, né? É. Com a gota e com problema E no rim com também. problema no rim. Doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? É sempre um prazer. Você de casa ficou com alguma dúvida? Manda a pergunta pra gente. Manda o que você quer que a doutora fale aqui, que a gente fala pra você também, tá? Ó, o Instagram, @moverclínica, tudo junto. Facebook, André Almeida. E também o e-mail, contato, @clinicamoverte.com. Só.com. Um beijo, doutora. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito bom.